Olá, simplesmente Rosana com Z, trazendo hoje para vocês informalmente uma reflexão que eu acho que vai ser do seu agrado. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar. Aqui é o meu quartinho de pesquisas, de computador, é o lugar onde eu crio, é o lugar onde me dá o maior prazer, porque aqui estão alguns dos meus livros. Aqui está a minha homenagem a Marielle Franco, né? Uma cópia de um retrato, de uma pintura famosa, de um artista baiano, que agora, no momento, eu esqueci o nome, mas alguém aí deve reconhecer. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que me veio quando eu acordei. Como vocês sabem, eu sou uma mulher de orações também. Eu sou de festa, eu sou de dança, eu sou de muitas brincadeiras, mas eu também sou uma mulher de muita fé. Eu também sou uma mulher que ama Jesus acima de tudo. Como sou católica, tenho também as minhas crenças nos meus santinhos de devoção queridos. E por isso, quando eu acordei esta manhã, eu fiquei até surpresa, porque de repente eu sentei e eu estava com o celular na mão já escrevendo alguma coisa. Então, escrevi um texto e, a partir deste texto, a gente vai fazer uma reflexão, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a fé. Ontem, conversando com um amigo, nós trocávamos ideias sobre questões religiosas, né? E eu percebi que era um tema, talvez por isso eu tenha acordado com com esse insight de escrever a respeito. E as palavras vieram do meu coração, vieram do meu sentir, vieram daquilo que eu penso de mais sagrado sobre amar a Deus. Então, vamos primeiro ao texto e eu irei parando aos pouquinhos para nós refletirmos. Quem disse que a sua fé é maior do que a de quem quer que seja? Fé não se mede pelo tempo que se leva orando, pelo fervor nos seus compromissos dentro dos templos, igrejas, terreiros, ou seja você de que religião for. A fé não se mede pelo número de vezes que se vai ao que se denomina casa de Deus. A casa de Deus, para mim, está aqui dentro também. Não vamos nos limitar a achar que a casa de Deus só está naquele lugar específico, onde a gente vai se reunir com os nossos pares para orar. É também. E sagrado, não vou tirar este mérito. Mas aqui, a minha casa, eu fiz dela um templo. E dentro de mim existe um templo imenso. Então, fé não pode ser denominada apenas pelo fato de você estar todo dia, toda semana, num lugar específico para orar. Quando você ora com você mesma, enviando para Deus as suas, o seu amor, você está orando, você tem fé. A fé não se mede pelo fato de se ler a Bíblia, mas de entendê-la. E sabemos bem que esse entendimento, ele transita por interpretações específicas de cada religião, que eu respeito, mas valorizo muito aquilo que eu vejo. Talvez por ser eu uma estudiosa, né, pós-graduada em compreensão de texto e leitura de texto, eu ouse aprofundar um pouco mais. Mas também não sei se exatamente o que eu sei, o que eu acho, seja o que Deus pretendia, o que Ele nos disse. A fé está nas ações. Não, desculpe, eu pulei uma parte. A fé não reside, como eu disse aqui, nas passagens que se gravou, usadas apenas para os outros. Gente, porque tem gente que, né, vamos combinar, você está discutindo uma questão, vem com uma passagem bíblica. Mas ela não se enquadra naquela passagem bíblica.
né? Aí é muito complicado, a gente precisa ser coerente até nisso. Vamos lá. A fé, minha gente, para mim, está nas ações, as ações de amor do dia a dia, porque ali, naquelas ações é que está Cristo. Na oração silenciosa que se carrega no coração. A fé está em amar e querer estar com Deus pela contrição e não pela atrição. A contrição, a atrição é o querer Deus, querer estar bem com Ele pelo medo. Aí Ele pode me castigar. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. A contrição é você querer estar com Deus pelo amor, apenas por amor, por admiração, por crer. Deus não odeia o pecador. Ele ama todos. O que Deus odeia mesmo é o pecado. Então, minha gente, orai e vigiai. Quem tem fé pode até pecar, mas não teme o Senhor. Apenas reconhece o erro e pede perdão, confiando que só Ele pode condenar ou não. E é isso. Quem não peca? Quem é santo? Alguém que esteja me ouvindo aí se considera santo, já está pecando. Alguém que me ouve aí acha que não comete erro nenhum, isso também é um pecado. O pecado do orgulho, da arrogância, da prepotência. Eu sou uma pecadora convicta, mas uma pecadora que se vigia 24 horas por dia, mas está sempre metendo o pé na barraca e derrubando tudo. Aí eu respiro fundo e vou pedir perdão ao Pai. Às vezes eu nem sei, como eu digo a Ele, às vezes eu nem sei, Pai, se eu mereço o seu perdão, mas eu estou aqui. E o meu arrependimento, o Senhor sabe exatamente de onde vem. E entrego a Ele. Entrego a Ele. Quem tem fé pode até pecar, mas não teme o Senhor. Porque Deus é um Deus de amor. A gente não precisa temê-lo. Quem tem fé apenas reconhece o erro e pede perdão, confiando que só Ele pode condenar ou não. Acabei de dizer isso. Não se mede fé. Só de fazê-lo, creio eu, já se está pecando. A fé consiste em saber usar o livre-arbítrio e ter consciência quando escolheu errado e reconhece seu erro. Porque alguém me disse certa feita, mas Deus não dá o livre-arbítrio? Se eu fiz errado, então, por que Ele me castiga? Deus não castiga ninguém. O livre-arbítrio significa dizer exatamente isso. Você tem este caminho, você tem aquele caminho, você tem o caminho do meio. Todos nós sabemos quais são os caminhos. A nossa escolha depende de nós. Aí você quebra a cara, foi Deus que me castigou. Não, meu amor. Não foi Deus quem te castigou. Se Ele deu o livre-arbítrio, Ele não vai castigar você. É possível até que Ele o perdoe. A perdoe. Mas o livre-arbítrio é você entender que as escolhas são suas e você entender que toda escolha ela é passiva de consequências. E as consequências chegam, meus amigos. É impossível dizer que não. As consequências estão aí no dia a dia, a todo momento. Às vezes nós fingimos que não percebemos, porque é mais legal, né? A gente dorme mais tranquilinho ou não. Então, usar o livre-arbítrio e ter consciência quando escolheu errado e reconhecer esse erro, é isso que Deus quer. Ah, mas não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Sim, meus amigos, eu acho que
Tudo é possível. Se eu quiser matar uma pessoa, eu posso? Pode, mate. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não vamos imaginar que o seu ato não vai lhe trazer consequências. Afinal, tudo é possível, mas nem tudo é lícito. Basta que você conheça as leis e as regras, né, da sociedade onde você vive. Então, quem tem fé de verdade, aceita e crê nos propósitos de Deus. Eu levei muitos anos da minha vida, cada coisa ruim que acontecia, eu ficava perguntando, por que, Deus? Por que eu? Hoje eu já vejo diferente. Isso eu aprendi com uma grande amiga minha, que quando teve câncer de mama, eu disse, mas você não merecia. Ela fez, quem disse? Amiga, eu não sou melhor do que ninguém. E hoje, pessoal, eu me vejo exatamente assim. Quando eu estive internada por uma diverticulite, em momento nenhum eu perguntei a Deus por quê. O hospital estava cheio de gente que talvez estivesse perguntando por quê também. Não, eu apenas aceitei e esperei em Jesus. Nas minhas orações, que atraíram até enfermeiras, antes de irem embora e trocarem um turno, uma alegria muito grande, Betinha, Paula, que hoje não, com certeza irão assistir a esse vídeo, porque elas me acompanham lindamente. Elas entravam no meu quarto e diziam assim, a senhora já rezou? Eu dizia, vou daqui a pouco. A senhora não podia adiantar, não, a gente queria rezar com a senhora. E nós rezávamos juntas. Que bom, que bom. Então, eu apenas aceitava e lembrava das palavras da minha amiga. Por que comigo não? Eu sou melhor do que o outro em que exatamente? Tem gente que carrega uma cruz muito maior do que as minhas, com certeza. Jesus disse que na Bíblia tem uma passagem que Jesus diz, tome sua cruz e segue-me. Ele não prometeu um paraíso. Ele prometeu uma vida de dificuldade. Ele prometeu uma vida de fé, porque para a gente enfrentar as dificuldades, a gente precisa ter fé, ou então a gente não suporta. Não pense que eu não já passei coisas muito dolorosas para mim, mas atravessei, eu tive fé. Então, não fica zangado por não ter sido atendido. Quem tem fé, fé limpa, sem agrotóxicos, não condena outras religiões, nem o modo de cada um congregar. A gente precisa entender que cada um ora do seu jeito, acredita em quem e no que querem crer. Cada um tem o seu jeito de orar. Tem até alguns que não têm religião nenhuma, que não oram nada. Mas ao contrário do que poderiam dizer, porque nós somos mestres em julgar os outros, não é? Só não queremos ser julgados. A vida está cheia de juízes, sobrecarregada de juízes. Mas ninguém é réu. É interessante isso. Ninguém é réu. Olha só. Então, gente, cada um escolhe a sua religião. A gente não tem o direito de criticar. A gente não tem o direito de dizer, eu não concordo com isso. Quem é você para concordar ou não com a religião alheia? Com os dogmas alheios? Com a forma de se orar, porque eu não concordo com imagens. Problema seu, minha camarada. Ele ou ela, eu, acreditamos em imagens. Não que seja a imagem que vai fazer o milagre. Você joga as fotografias de sua família fora, rasga. Quando você abre um álbum, que você vê a foto dos seus filhos, dos seus amigos, não lhe bate uma alegria, uma saudade? Você às vezes não fala, não? Com a foto de sua filha, do seu filho jovem, bebezinho, eu faço isso. A imagem representa uma fotografia daquilo que nós acreditamos. Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta final. E você? Realmente tem fé? Porque eu ainda preciso caminhar um pouquinho mais. Porque sou humana
e esbarro aqui e ali, me revoltando ou ficando triste. Mas oro em silêncio e confio naquele em quem creio. Reflitam sobre isso. O pessoal do Retalhos de Mim, este texto que eu escrevi, ele estará postado ainda hoje para vocês. Quem quiser copiar e compartilhar, será uma grande alegria. Meus amores, um beijo grande, um excelente final de semana, já que hoje é sábado, dia 11 de março. Um grande beijo para vocês de simplesmente Rosana com Z. Tchau.